Mais uma vez eu saúdo o povo de Deus com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Você está feliz? Amém ou não? Que Deus abençoe as nossas vidas nessa noite. E eu quero convidar os meus queridos irmãos a abrirmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos abri-la no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, leremos os versos 8 e 9. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 15, versos 8 e 9. O nosso assunto desta noite é os 7 tesouros perdidos da família moderna. Parece o tema de um filme, né? Se alguém quiser copiar e produzir um filme, está autorizado a fazer. Os 7 tesouros perdidos da família moderna. Vamos ler? Está escrito: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Palavra do Senhor. Amém? Você pode sentar-se. Obrigado. Lucas capítulo 15 é conhecido como capítulo dos achados e perdidos. Nele, Jesus conta 3 parábolas que têm um único fundo de verdade, ou como alguns especialistas preferem entender, uma parábola em 3 atos e uma única lição. A lição de que Deus tem uma imensa alegria em resgatar pessoas perdidas. Na primeira parábola, Jesus conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se transviou. Ele então vai em busca dessa ovelha perdida até encontrá-la, e ao encontrar se enche de alegria por ter resgatado a sua ovelha perdida. Na segunda parábola, essa agora que acabamos de ler, uma mulher que tinha 10 moedas de prata, 10 dracmas, e um dia dentro de casa ela se descuidou e uma delas caiu e se perdeu dentro de casa. A mulher então, triste, iluminou a casa e, obcecada por encontrar, lutou até encontrar a sua moeda perdida. E por fim, o terceiro ato, ou a terceira parábola, a parábola do pai que tinha 2 filhos, e um deles, o mais novo, um dia pegou todos os seus bens e foi embora e gastou-se, perdeu tudo, e voltando para casa o pai o recebe e faz para ele uma grande festa, uma grande alegria. De qualquer forma, o processo criador dessas 3 parábolas é o mesmo, é um círculo belíssimo de uma arte literária sem igual. Começa com a perda, depois com a procura, depois com o encontro, o reencontro, e por fim com a festa. E aqui está acontecendo isso nessa parábola. Escolhi a segunda parábola para tirar dela a lição principal para a nossa reflexão dessa noite. Jesus conta uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas romanas, 10 moedas de prata, que equivalia mais ou menos o valor da diária de um trabalhador comum. Talvez hoje equivalesse no nosso sistema de valores, nosso sistema econômico, equivalesse entre 30 e 40 reais. A mulher perde essa moeda, era uma mulher pobre, a imagem é campesina, é bucólica. A mulher perde essa moeda e logo, dada a sua necessidade, ela vai em busca. Perdeu uma moeda dentro de casa naquela época não era a mesma coisa que hoje. Perdeu uma moeda num chão como o nosso, ela sai tilintando e é fácil encontrá-la. Mas as casas hebreias naqueles tempos não tinham iluminação e muito menos uma cerâmica. Geralmente era o chão batido e ainda mais recoberta com uma espécie de tablado de junco. Encontrar uma moeda dentro de casa era quase como encontrar uma agulha num palheiro. A mulher, desesperada pela necessidade que tinha, então faz todo o esforço para encontrar a moeda, e depois que ela encontra,
consegue encontrar a sua moeda perdida, chama as vizinhas e faz uma grande festa, se enche de alegria, porque aquilo que ela estava buscando, encontrou, aquilo que se havia perdido, foi achado. Essa história me lembra a grande verdade de que é dentro de casa, dentro da família, que nós vemos hoje perdido ou perdidos os principais tesouros que enriquecem, que sustentam e que trazem felicidade à família. Não é de hoje que se diz que a família moderna está em crise, e de fato ela está em crise, porque a família moderna é pobre de riquezas, é pobre de tesouros fundamentais que produzem felicidade, que produzem estabilidade, que produzem sustentação à família. Vivemos uma época de muita crise, é verdade, e essa crise dá-se exatamente a esse processo contínuo de perdas que a família tem sofrido. É por isso que nós escolhemos hoje falar sobre esses 7 tesouros perdidos que a família moderna perdeu e não consegue encontrar. Esses tesouros que nós precisamos urgentemente envidar todos os esforços no afã de resgatá-los, a fim de enriquecer, de promover estabilidade, de promover felicidade aos nossos lares e às nossas famílias. É por isso que hoje nós vamos dividir essa reflexão em 2 momentos. Primeiro, eu vou descrever esses tesouros perdidos dentro da família moderna. Em segundo, vamos entender como resgatar esses tesouros dentro da família moderna. Primeiramente, esses tesouros nós podemos descrever na forma de 3 relações: aqueles tesouros da relação marido-esposa, aqueles tesouros da relação pais e filhos, e aqueles tesouros da relação família e Deus. Vamos começar com os tesouros perdidos da relação marido-esposa. Vamos lá. Primeiro tesouro perdido, pode passando, Claudinei. Primeiro tesouro perdido da relação marido-esposa: perdeu-se a autoridade do marido. Em Efésios capítulo 5, verso 23 está escrito: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Eu sei que nos nossos dias não é tão politicamente correto falar em autoridade dentro de casa, porque cheira autoritarismo, porque cheira abuso de autoridade, mas a Bíblia é muito clara ao descrever a função do marido e da esposa. É ao marido que compete a missão de ser o cabeça, de ser o líder de sua casa. Essa liderança é imputada por Deus, não é uma escolha dele. E o que nós vemos hoje são lares, são casamentos desmoronando, desestruturados, porque os maridos não assumem mais a sua posição dentro do lar, não sabem como assumir, ou muitas vezes eles entram em confronto com mulheres que não sabem reconhecer o seu papel, que não sabem reconhecer a sua missão, e muitas vezes disputam espaços de poder dentro de casa. Está errado. Assim a família não progride, não avança. A autoridade do marido é clara, ele é o cabeça. Cabeça não é chefe, cabeça não é o mandão, cabeça não é o autoritário, cabeça é aquele que dirige, é aquele que assume as responsabilidades. A autoridade do marido é inerente, mas a liderança dele é adquirida e é conquistada dentro de casa. Há maridos que são verdadeiros bananas, eles são Maria vai com a mulher, Maria vai com os filhos, não manda, não fedem nem cheira dentro de casa. São os paus mandados da mulher, pau mandado dos filhos, não tem autoridade nenhuma, não tem liderança nenhuma dentro de casa. Ninguém sabe quem manda a casa, é um verdadeiro mar de bagunça, porque ele não sabe dirigir a sua própria casa. E a Bíblia diz que é dito àqueles que são candidatos ao ministério, que eles devem governar bem a sua casa, criando os seus filhos sob a disciplina do Senhor. O marido deve exercitar a sua autoridade, mas exercitar a sua autoridade não é chegar e dizer assim:
Eu ouvi uma mensagem lá na igreja hoje à noite dizendo que eu sou o cabeça dessa casa. Mulher, vem cá, tu está agora submissa a mim, a partir de hoje eu que grito mais alto aqui. Até ela dá um grito mais alto que ele. Não é nada disso. A autoridade tem a ver, não tem a ver com o exercício do abuso, da tirania, da ditadura, da grosseria, da brutalidade. A autoridade do marido como cabeça, homens, tem a ver com nossa liderança em conduzir a esposa, em conduzir os filhos. Não é dizer quem manda aqui na nossa família, quem manda é Deus. Sob a nossa direção, os filhos e a esposa são conduzidos. Quantos lares, irmãos, quantas esposas vivem amarguradas, quantos pais, quantos filhos vivem sem direção, porque não sabem quem é o líder da casa, ou porque marido e esposa vivem se chocando, vivem brigando dia e noite por espaços de poder dentro de casa, estão pecando, e essa família não vai para frente. Eu lhe digo, não vai para frente. O outro tesouro da relação marido e esposa, que tem se perdido dentro de casa, é a submissão da esposa. Vixe, pastor, o senhor falou uma palavra muito feia para os nossos dias: submissão. As feministas vão se levantar agora e vão dizer: esse cara é um antiquado, é um retrógrado, é um anacrônico. História de submissão da mulher em pleno século 21, quando todo mundo é igual, ou senão quando a mulher tem se arrogado ao papel, a missão até de ser até superior ao próprio homem. Mas a Bíblia é muito clara ao descrever que dentro do papel familiar, a mulher tem o dever de ter a sua missão submissa à de seu marido. Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ser submissa ao marido é o que, pastor? É engolir sapos, é permitir que ele abuse de mim. Ser submissa é o que, pastor? É ver ele fazer uma série de besteira dentro de casa, exagerar com os meus filhos e eu ficar calada. Ser submissa é o que? É ele abusar de mim, é ele até me bater, como fazem alguns maridos arrogantes. Queridos irmãos, por muito tempo as pessoas acusavam e acusam a Bíblia de que a Bíblia é machista. Só um olhar machista e feminista vê machismo na Bíblia. Porque a Bíblia, ao descrever papéis dentro do casamento, ela não está favorecendo nem homem nem mulher, porque para Deus não há nenhum mais importante nem maior do que o outro. O problema é que os homens utilizaram da Bíblia, os homens, historicamente, isso pode ser verificado, usaram a Bíblia para estabelecer um machismo e uma tirania do gênero masculino sobre o feminino. Mas a grande verdade é que Deus não estabeleceu os papéis entre homens e mulheres para que um humilhe, para que um oprima o outro. Pelo contrário, para o bem da família, para que a família vá muito bem. E para que isso aconteça, é preciso que tenha um só cabeça. Não existe nenhum grupo em que liderança dupla, tripla, quadrupla funcione. Todo grupo, todo agrupamento humano tem que ter alguém que lidere. Não é possível um exército com vários chefes, não é possível uma empresa com vários presidentes, não é possível uma sala com 10, 15 professores mandando, não é possível. Cada grupo humano tem que ter um líder, e os outros hão de estar sob sua co-liderança, ou a sua ajuda, ou a sua direção. A esposa, diz Paulo, tem que estar submissa. Mas a palavra submissão tem sido entendida de uma maneira tão equivocada ao longo dos séculos, como entendendo que a mulher deve, portanto, ficar calada, se submeter à tirania do homem, se submeter à opressão masculina. Não é nada disso. O homem só tem o direito de exigir da esposa que ela se submeta quando ele cumpre a outra parte de Efésios. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. É muito mais fácil o fardo que Deus deu para a mulher do que para os homens. Para a mulher, ele diz: se submeta ao marido. Mas aos homens, ele disse: amem a mulher da mesma forma como Cristo amou
a igreja. É interessante que Paulo e nem a Bíblia manda em nenhum momento as mulheres amarem o marido. Por quê? Será que ele acha que as mulheres não devem amar o seu marido? Não é nada disso. É porque se o marido amar a esposa com uma intensidade tão genuína como a de Cristo, se o marido amar, ela há de se submeter, que não é possível que um ser humano que receba tanto amor como Cristo deu à igreja, possa lhe retribuir com bordoadas, embora a igreja faça isso com seu Salvador. Porém, a mulher compete ser submissa diante de um marido que ama, de um marido cuidadoso, de um marido afetuoso. Se você não é esse marido que chega dentro de casa, que não sabe amar, que não sabe cuidar, que não sabe proteger a sua companheira, como você pode pedir submissão, embora essa submissão esteja no âmago da relação familiar? É por isso que os maridos devem exercer sua liderança, e exercer essa liderança contando com a submissão da esposa, não com a humilhação da esposa. A esposa não é um simples acessório do lar, sem personalidade, sem identidade, uma mulher sem nome. A esposa, pelo contrário, é uma adjuntora, uma ajudadora, que Deus colocou no lar para ser parte, para ser a aliada do homem, para ser essa companheira que vão juntos construir a família. Um dos maiores pecados que nós vemos hoje em dia é lares divididos pela disputa de poder. A mulher vive disputando poder com o marido vive brigando com a mulher pela disputa de poder. Quem manda, um diz uma coisa, outro diz outra, um quer tratar o filho de uma maneira, o outro diz de outra, ele educa o filho de uma maneira, a mulher quer educar de outra forma. Isso é deplorável, irmãos. Famílias assim não têm futuro, porque elas são pobres, não têm liderança genuína, porque a liderança não sabe para onde vai. Mas principalmente, um terceiro tesouro da família, da relação homem, marido e esposa, que tem se perdido, é o compromisso do amor eterno. O problema da falta do compromisso do amor eterno na relação do casamento é latente hoje, principalmente na motivação em que se casa. Nós vamos casar, se der certo bem, se não der bem também. Nós perdemos a convicção de que o casamento é para toda a vida, não é uma aventura e não é um test drive que se faz numa tentativa de buscar a nossa própria felicidade. Quando nós casamos, nós fazemos uma aliança primeiramente com Deus no céu, e é muito sério o que nós dizemos no altar de Deus para uma mulher ou para um homem: eu prometo a você ser fiel a você na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na fome ou na abundância, etc, etc, ser fiel a você até o fim. Aquilo, meu irmão, minha irmã, que nós dizemos é gravado no céu, e é uma aliança que nós fazemos com Deus. Porém, o que nós vemos hoje é a banalização da relação humana, é a objetivação do outro, ou seja, nós transformamos as pessoas em coisas para o nosso próprio prazer, e esquecemos que casamento exige um compromisso para a vida toda, para a vida toda. Há muitas pessoas que começam, que casam, e mais à medida que a relação vai surgindo problemas, elas estão prontas para cair fora. Quando um cônjuge erra ou tem alguma dificuldade, elas caem fora rapidamente, descartam com facilidade, porque afinal de contas a fila está grande, pode sair do meio que vem a próxima, vem o próximo. Eu me lembro da história do sujeito que saiu de casa chateado, teve uma briga com a mulher, porque a mulher estava com depressão profunda há meses, e há meses ela não supria a necessidade sexual dele. Saiu de casa chateado, zangado, a ponto de se aventurar com a primeira que aparecesse que quisesse. Então sentou numa parada de ônibus, quando observou que um casal de velhinhos, bem velhinhos, de mais de 80 anos, chegaram na parada de ônibus e sentaram ali aguardando a condução.
ele observou a cena daqueles dois velhinhos sentados ao lado do outro, mal conseguiam se mover, pegado na mão um do outro com um romantismo, um carinho tão grande. Então ele, curioso, perguntou: quantos anos vocês têm? Aí ela disse: eu tenho 80 e pouco. E ele disse: 80 e poucos também. Há quantos anos vocês estão casados? Aí um deles disse: nós estamos há 65 anos casados. Ficou admirado, disse: como é possível vocês sustentar um casamento durante tanto tempo assim? Aí um deles respondeu assim: meu jovem, é porque nós somos de uma época em que, quando uma coisa quebrava, nós éramos ensinados a consertá-la e não a jogá-la fora. Somos de uma época em que, quando uma coisa era quebrada, a gente consertava, não se desfazia dela. O sujeito tomou a lição e a carapuça caiu na cabeça dele. Humilhado, voltou para casa e foi cuidar da mulher dele. Mas tem gente que é assim. As pessoas, elas só valem enquanto servem, enquanto lhe dão algum prazer, enquanto se satisfazem alguma coisa. Eu costumo brincar com minha esposa, mas ela sabe que é só brincadeira. Minha filha, você vai completar 40 anos esse ano, já dá para trocar por duas. Ela fica zangada. Eu digo: mas eu sempre digo para ela: não tem 10, 20, 30 mulheres de 20, de 15 que cheguem aos teus pés, porque vales mais do que qualquer outra. Meu querido irmão, minha querida irmã, o compromisso do casamento é para toda a vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: o compromisso do casamento é para toda a vida. Está vendo? Você entendeu isso? Se você não é capaz de sustentar esse voto que você fez no seu casamento, não case. Não case. Tem muita gente que é muito narcisista, que é capaz de não sustentar. Salomão diz assim: quando você fizer algum voto, não tarde em cumpri-los, porque não se agrada de tolos o Senhor. Cumpre o voto que faz. Melhor é que não votes do que votando não cumprir. Não comprometa a sua palavra se você não tem palavra para cumprir. Não prometa solenemente a fidelidade se não é capaz de mantê-la. A falta de compromisso com o amor eterno gera não somente o divórcio legal, mas gera também o divórcio emocional. Há pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas estão separadas emocionalmente. Marido e esposa que não se amam, que não se gostam, que não sentem nada um pelo outro, estão no mesmo teto, mas estão longe. Mulheres que não têm mais gosto no marido, o marido tem mais gosto com a esposa. Assim, vive um casamento de fachada. Por quê? Porque de fato não sabem amar. Irmãos, às vezes eu olho irmãs aqui na igreja, eu vou ser bem particular hoje na igreja. Às vezes eu sei de briga de casal aqui na igreja. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: muitos de vocês aqui, são poucos os casais aqui da igreja que são totalmente equilibrados. Poucos. Quando eu digo totalmente equilibrado, que não vive em perrengue, brigando, puxa, encolhe para cá, puxa, encolhe para lá, fica 15 dias zangado, outro não fica. São poucos casais que não vivem isso, a maioria vive. E quando a gente observa, a gente percebe que é um que sustenta o casamento. A maioria, boa parte de vocês aqui, carrega o casamento nas costas. É a mulher que suporta o marido chato, enjoado, ciumento, briguento. É o marido que suporta a mulher mundana, preguiçosa, que não contribui para nada, que só quer sugar. Muitas vezes, aí eu fico olhando para esses, e eu admiro. Você sabe uma coisa que eu admiro? É mulher que sustenta casamento. Ela está casada com um sujeito que não dá valor a ela em nada, mas ela suporta ali, sabe? Suporta, o pessoal critica, a família cai em cima, se separa desse infeliz, isso aí é uma pedra de tropeço da tua vida. A família critica: larga essa mulher aí, isso aí é uma Jezabel da vida, você só está te atrapalhando. Mas a pessoa está lá, porque ama, sabe? Porque ama, sustentando o casamento. Essas pessoas eu admiro muito, irmãos.
Meus pêsames por carregar uma cruz tão pesada. Meus pêsames por carregar uma cruz tão pesada. Uma cruz com CPF, identidade, endereço e tudo. Quando na verdade carregam porque amam e porque sabem que o compromisso do casamento é para toda a vida, mas não que o casamento lhe traga tanto prazer. Não porque o casamento não seja bom, porque casamento é bom, casamento é sempre bom, pessoas são sempre ruins, as pessoas é que são ruins. Então eu quero compartilhar meus sentimentos com aqueles irmãos que suportam, que toleram, pelo compromisso de amar, mesmo quando o outro não merece, pelo compromisso de ser fiel, mesmo quando o outro não merece, pelo compromisso de suprir, mesmo quando o outro só suga, pelo compromisso de ainda levar o casamento, mesmo quando dá vontade de cair fora, porque o outro não contribui. Quero que você pense sobre isso. Qual é a sua contribuição para o seu casamento? Você dá prazer à sua esposa? Pergunta para ela se ela ainda casaria com você. Pergunta para ela se ela ainda ficaria com você. O verdadeiro homem, alguém já disse, e a verdadeira mulher não é aquele que conquista vários parceiros ao longo da vida. É muito fácil, gente. Hoje sair de um casamento e entrar no novo é muito fácil. Até pela internet a gente arranja um divórcio. Até pela internet é muito fácil. Entra lá no processo de divórcio na internet. É muito fácil arranjar uma pessoa. Até pela internet você arranja uma pessoa. Basta mudar o status do Facebook: solteiro, à procura de homens, à procura de mulheres. No instante aparece na fila. Mas arranjar vários parceiros ao longo da vida só quer dizer uma coisa: que você não é parceiro para um, que você não consegue sustentar um, que você não consegue amar um ao longo da sua vida. Só significa isso. Que o verdadeiro homem, que a verdadeira mulher não é aquele que conquista vários parceiros ao longo da vida, é aquele que conquista um para a vida toda. Amém? Deus abençoe. Em segundo lugar, os valores perdidos da relação pais e filhos. Em primeiro lugar, a obediência e sujeição dos pais aos filhos. Aqui eu tenho uma palavra muito importante aos filhos, pois Paulo diz aos Efésios: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Nós vivemos uma época em que os filhos esqueceram da submissão que devem prestar aos seus pais e o respeito. É por isso que nós vemos tantos lares falidos, tantos lares sofrendo, porque os filhos se veem na mesma altura dos pais, querem gritar com os pais, querem falar mais alto com os pais, e até em lares crentes. No meu lar também, de vez em quando eu tenho que dizer assim: baixa a voz, vem aí, meu garoto, baixa a voz, vem aí. Não está falando com qualquer pessoa, falando que seu pai. Eu sou de uma época que o pai era sagrado, a palavra pai era sagrado. Hoje em dia o menino trata o pai e a mãe com tanta vulgaridade, com tanta grosseria. É tu. Eu sou de uma época em que a gente se levantava pela manhã e a primeira coisa que a gente fazia lá onde estava o pai e a mãe, pedir a bênção e beijar a mão de um e do outro, por honra, por respeito. Nós vemos hoje uma completa banalização. Os filhos não sabem o que é honrar, irmãos, não sabem o que é respeitar os pais. Filhos rebeldes trazem tristeza ao coração dos pais, arruinam a reputação dos pais, destroem a imagem dos pais e ainda infelicitam toda a família. Pais, a culpa não é dos filhos. A gente diz assim: pastor, hoje está muito difícil criar filhos. Mas a verdade, não foram só os filhos que mudaram, fomos nós pais também que mudamos. Nós afrouxamos demais, e quando a gente afrouxa demais, não dá certo. Irmãos, criar filhos é como quem afrouxa as cordas de um violão. Se você aperta demais, o que acontece? Quebra. Mas se você afrouxa demais, o que acontece? Não dá som nenhum. Se você aperta demais a criação dos seus filhos, você vai arrebentar com seus filhos, vai torná-los rebeldes, revoltados contra você. Mas se você afrouxa demais, você cria ser humano de péssima qualidade. E o lar
é o lugar onde nós geramos cidadãos para o futuro. Por isso, meu querido irmão, entenda que você, filho, tem o dever, a responsabilidade de honrar, respeitar os seus pais. Eles são sagrados, representam a autoridade de Deus. É isso que a gente vê. As crianças hoje não sabem o que é mais autoridade. Nós que somos professores, principalmente os professores de ensino fundamental, irmãos, vocês não têm ideia do que professor de ensino fundamental suporta em sala de aula. A irmã Eliane está em sala de aula aqui no ensino fundamental. Você não tem ideia. Lá no ensino fundamental a gente vê como é que está a família. Menino de 5 anos, a professora diz assim: fulaninho, senta aí que agora a titia vai dar a lição. O garoto de 5 anos olha para ela: quem é você, sua chata, para me mandar sentar? Nem a minha mãe manda em mim, a minha mãe deixa. Me lembro de uma professora ter me dito que o menino de 6 anos, na sala de aula dela, ela disse: fulaninho, faz isso, aquilo, outro. Ele zangado disse: não vou fazer não. E você sabe o que eu estou com vontade de fazer? Eu estou com vontade de jogar querosene em você e tocar fogo, professora. Quantos anos, pastor? 15? Não, 6. O que é isso aí? Pais bananas, mães irresponsáveis, pais irresponsáveis, que só sabem abrir as pernas para parir e para fazer filhos, mas não sabem educar. Aí o que nós temos? Gente que não sabe o que é professor, gente que não sabe o que é delegado, gente que não sabe o que é autoridade nenhuma, e muito menos Deus. Muito menos Deus. É o resultado da nossa família. A quebra da sociedade passa primeiramente pelas raízes da família. Olha aqui, filho crente, você que é filho, não vem andar de santinho aqui na igreja, cantando, evangelizando, liderando a igreja, se você dentro de sua casa responde o seu pai, é grosseiro com seu pai, não honra seu pai, não respeita o seu pai. Não vem andar de santinho na igreja não, que não funciona não. Filhos que desonram seus pais, a Bíblia diz que eles são amaldiçoados, porque se não conseguem ver nos pais a figura da autoridade divina, não vão ver em outro lugar e em lugar nenhum em ninguém. Perdemos a autoridade dos pais na criação dos filhos. Nós vemos hoje que os pais têm de alguma forma deixado que outros criem seus filhos.